Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo nosso do canal Defensores. Canal Defensores, você sabe, né? A gente aqui está trabalhando muito com o carro-chefe do catolicismo, né? Então nós estamos demonstrando e expondo os erros desses apologistas católicos de internet. E hoje eu não quero tratar sobre um apologista atual, eu quero falar sobre um polemista católico do passado, que já faleceu século passado. Estou falando do padre Júlio Maria de Lombaerdi, que escreveu esse livro aqui, olha, Objeções e Erros Protestantes. Então, este livro aqui é um livro largamente aí distribuído pelo Centro Dom Bosco. Esse Centro Dom Bosco é aquele que está aí no fogo cruzado, né, entre católicos. Eles escreveram um livro contra o catecismo atual, né, aquele amarelinho, e os católicos estão aí se degladiando. E eles, na época da reforma, que a reforma protestante completou 500 anos, eles lançaram um combo para converter protestantes. Dentre os livros divulgados por eles, está esse aqui, do padre Júlio Maria de Lombaerdi. E eu quero falar para você por que esse livro é o pior livro de apologética católico que eu já vi, gente. É o pior. Gente, se tem algo assim que dá para você dar risada e ficar espantado ao mesmo tempo, é ver as respostas às supostas objeções protestantes que esse padre trata neste livro. Aqui neste livro ele tem alguns capítulos e ele vai tratar sobre, deixa eu ver quantas aqui, sétima, décima, 16 objeções que ele catalogou, que ele acha que são, diz aqui, ó, com as respectivas respostas irrefutáveis, gente. Olha a pretensão do homem. Assim, eu fico vendo algumas respostas desses católicos que a gente encontra aí pela internet, eu fico perguntando, né, como que a pessoa pode ser tão ruim assim para poder dar resposta a alguma doutrina protestante. Agora eu sei, muitos deles tiram deste livro aqui. Este é o pior livro. Eu vou falar para você, tá? Eu andei lendo aqui várias dessas supostas respostas irrefutáveis, que na verdade são fraquíssimas, né? E eu fiquei alarmado com esta aqui, olha, a resposta que ele dá de número, deixa eu ver, é a nona objeção. Bíblias protestantes truncadas e falsificadas. As Bíblias protestantes são truncadas e falsificadas. Aqui ele vai gastar várias páginas, tá, para tentar desacreditar a versão das Bíblias protestantes e, claro, colocar a versão da Vulgata como a versão verdadeira, genuína, que os cristãos sempre utilizaram, né. E no começo ele vai gastar aqui umas 2, 3 páginas aqui, gente, umas 3 páginas, só inventando mentiras do João Ferreira de Almeida, né, caluniando, xingando, debochando, né, e sem dar nenhuma resposta à erudição deste ex-padre que se tornou protestante, escreveu e traduziu a Bíblia mais famosa que nós temos em língua portuguesa. Aí depois ele vai tentar explicar com exemplos, né, por que que as Bíblias protestantes elas são ruins, traduções errôneas, ridículas ele usa aqui, né. E aqui ele vai dar alguns exemplos, gente. Deixa eu ver aqui. Acho que eu me perdi aqui, onde que está? É tanta baboseira que ele fala. Gente do céu. Aqui, ó, ele começa, ele para ele provar que a Bíblia católica da Vulgata é superior em tradução, em linguagem, enfim, é superior à Bíblia protestante, ele vai pegar e fazer algumas comparações dos textos de Gênesis, lá do capítulo 1 de Gênesis, tá? Praticamente ele vai usar Gênesis ali no capítulo 1, a partir do verso 1, para tentar mostrar que a Bíblia católica é a Bíblia verdadeira. E olha as respostas que ele vai dar. Aí ele vai fazer comparação, ele vai colocar tradução com tradução. Aí ele vai começar no princípio criou Deus o céu e a terra. Essa é a versão da Vulgata lá de Jerônimo.
Aí ele coloca embaixo, tradução protestante: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele vai questionar: por que céus no plural? Trata-se do céu único, dos anjos. A tradução é ambígua. Gente, assim, se esse camarada fosse debater com qualquer apologista protestante hoje, ele ia levar uma surra. Por quê? Porque ele está pegando a Vulgata Latina, uma tradução imperfeita de Jerônimo, que passou por diversas revisões. E mesmo assim ainda contém erros. Se ele fosse no original, ele saberia que a palavra lá de Gênesis, céus, é chamaim, chama-rim, da onde vem a palavra Elohim. Todas as palavras em hebraico terminado em rim são plural. Por isso que Elohim são deuses. Não que existem vários deuses, mas está falando da pluralidade dentro da divindade. Assim como a palavra céu não é céu, é céus. Chama rim. Essa é a palavra que está lá no original hebraico. Aí o que ele faz? Escorado na sua estupenda ignorância, né? Ele vai dar uma resposta irrefutável e vai perguntar: por que céus no plural? Trata-se do céu único dos anjos, sendo que o capítulo 1, a partir do verso 2, vai tratar do quê? Da criação. Trata de todo o universo, todo o céu, todo o universo criado, tanto os céus espirituais, onde habitam os anjos, quanto os céus atmosféricos e o céu onde nós estamos aqui, e também o céu sideral, que é o universo. Esses 3 céus estão englobados lá no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, a totalidade da criação. Mas aqui o polemista católico ele vai desdenhar das Bíblias protestantes, fazendo a seguinte afirmação irrefutável: por que no plural? Já que trata-se do céu único dos anjos. Quer dizer, o cara não sabe interpretar o mínimo de Bíblia Sagrada e não leva em consideração nem o contexto, né? Muito menos parte gramatical do original. Mas ele prossegue, gente. Ele vai utilizar aqui 1, 2, 3, 4 páginas para fazer essas comparações esdrúxulas e sempre tentando provar que a Vulgata é superior à tradução do João Ferreira de Almeida. Aí ele vai prosseguir, ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí ele vai citar a palavra, né, que o Jerônimo usou, que quer dizer vão, mudo, inconsistência, inútil. Por que dizer sem forma? Desde que a terra existia, tinha necessariamente qualquer forma. A palavra está errada. Olha a argumentação dele, né? É uma argumentação de criança, né? De alguém que é desprovido de qualquer conhecimento da Bíblia Sagrada. Quer dizer, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. Por quê? Porque não havia ainda realmente a forma, era informe, não tinha algo organizado. Deus, a partir do verso 2, começa a organizar essa massa informe. E aqui a tradução inútil, uma tradução muito estranha, muito esquisita, que não tem nada a ver com o contexto. Não tem nada a ver com o contexto. Mas ele acha que isso é superior à tradução das Bíblias protestantes de João Ferreira de Almeida. Aí ele vai prosseguir. E o Espírito se movia. Não há isso, ele vai dizer. O original diz: o Espírito era levado. Ele não se movia, mas era movido pela onipotência divina. Olha o que esse cara está falando. Espírito significa aqui fecundidade divina. Do hebraico, mirá. Tá meio escuro aqui e eu não estou conseguindo ler direito. Mas enfim. Ele acha então que aquilo ali, aquele que a expressão que diz o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Ruá Elohim, não era o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que tinha que ser movido pelo próprio Deus.
sendo que o Espírito de Deus é Deus. Quer dizer, ele está criando aqui uma heresia, né? Transformando o Espírito Santo em uma energia, assim como é a noção das testemunhas de Jeová. Uma energia que é movida pelo próprio Deus. Gente, é um absurdo. O texto é bem claro. Ruá Elohim, ou seja, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Dá a entender como se fosse uma galinha chocando ali a criação. Por isso que as três pessoas divinas estão intimamente ligadas à criação. O Pai cria, o Filho cria e o Espírito Santo também cria. O Espírito está ali na criação, organizando toda essa massa informe. Mas para ele acha que não é assim, que a Bíblia católica está dizendo a verdade e as nossas Bíblias estão erradas. Aí, essa é a pior. Olha, gente, pior não, mas é uma das piores. E disse Deus, faça-se a luz, e foi feita a luz. Aí, a Bíblia protestante. E disse Deus, haja luz e houve luz. Aí ele objeta, por que este haja luz? Para fazer acender qualquer vela ou lâmpada, disse, haja luz? Trata-se de uma criação. Não havia ainda luz. Deus vai criá-la, fazê-la do nada. Fiat lux significa seja feita a luz ou faça-se a luz. Mania de mudar o que é claro e textual. Gente, qual a diferença de Deus falar haja luz para criar a luz e faça-se a luz? Nenhuma. Nenhuma. Esse é o naipe do cara que é divulgado como uma resposta irrefutável às objeções protestantes. Gente, esse é o pior livro de apologética católica que eu já li na minha vida. Olha que eu li algumas partes aqui, hein? E deve ser do mesmo naipe o resto, tá? Deve ser do mesmo naipe. Se eu fosse fazer um vídeo, eu ficaria o ano inteiro só refutando as respostas irrefutáveis desse tal padre aqui, Júlio Maria. Católico, principalmente vocês aí que acham que são apologistas. Se vocês estão utilizando esse livro, pelo amor de Deus, vocês vão passar vergonha, tá? Objeções e erros protestantes. Não leia isso aqui, tá? Ainda bem que eu ganhei, não gastei dinheiro comprando esse horror aqui, nem sei que adjetivo dá para um livro desse. Mas é isso aí, pessoal. Essa é a apologética protestante, a apologética católica, né? E eles têm que produzir, é claro, eu não estou falando de livros atuais. Os livros atuais são melhores, tá? Mas na época que ele escreveu esse livro, e o Centro Dom Bosco divulga isso como se fosse algo bom, né? Que fosse contribuir, na verdade, ele condena, né? Ele condena ao que esse padre está falando. Por exemplo, essa Bíblia Ave Maria, ela traduz tranquilamente céus, no plural, assim como as Bíblias protestantes, tá? E aí, é uma Bíblia católica. Então quer dizer que essa Bíblia está seguindo os protestantes agora? Não, está seguindo o original. O original. É. Mas tá bom. É isso aí, é só uma palhinha para você saber que, olha, existe coisa ruim dentro da apologética católica. Na protestante também, viu? Tem uns livros aí que são muito ruins também de apologética protestante contra o catolicismo. São bem básicos e tal, mas isso aqui, gente, isso aqui é um horror. Tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo, se assim o senhor permitir. Tchau.